estão sendo gravados a partir de agora. E vamos lá para... Primeiro, vamos corrigir, né, os exercícios que eu passei para vocês na aula passada. Pessoal, então essa questão das provas torna ainda mais importante vocês me entregarem todas as atividades que foram passadas por mim até agora, tá? A maioria já entregou. Quem ainda não entregou as atividades, corre para colocar em dia, pelo menos até a data da prova, me entregar todas, para eu poder dar para vocês a nota de atividades, a nota de trabalhos, ok? Então, até o dia 23, quem está devendo atividade ainda, por favor, me entrega para que a gente possa dar também essa nota de atividade, que vai ser somada aí com a nota da prova. Então, vamos lá. Vamos corrigir o exercício que eu passei para vocês na aula anterior. Deixa eu só compartilhar a minha tela. Aqui, compartilhar. Aí, caso alguém não esteja vendo a tela, o exercício, me avisa. E também lembrando, né, gente, tem bastante gente que não está assistindo aí hoje. Por favor, repasse ao colega de vocês, aos colegas de vocês, prova de controladoria, então, dia 23, com revisão na semana que vem. Análise de investimentos. Eu ainda vou discutir com a turma, tem o pessoal de administração na terça-feira, porque dia 21 de abril é feriado, né? Então, provavelmente, a gente teria que passar essa prova para o dia 28. Mas eu já vou dar uma revisão, né? Para quem faz análise de investimentos aí comigo, já vou dar uma revisão nessa terça-feira. Então, avisa todo mundo aí para assistirem. Pessoal, tá certinho? Vocês estão vendo a tela? Sim. Beleza. Então, exercício da aula passada era sobre EBIT ou LAGIR e EBITDA ou LAGIDA, né? Lembrando que EBIT ou LAGIR é o lucro antes de juros e imposto de renda, e EBITDA ou LAGIDA é lucro antes de juros, imposto de renda, depreciação e amortizações. Então, o que a gente tinha no exercício? A gente tinha duas empresas, a empresa a empresa B, e aí a gente tinha que considerar os resultados obtidos no último trimestre por cada uma delas. Então, a gente vê aí que a empresa A teve um lucro líquido negativo, portanto, ela teve um prejuízo, né? Prejuízo líquido. A empresa B teve um lucro aí de R$875 mil, né? Esses números são dados em termos de R$1.000. Tributação sobre o lucro, a empresa A não teve, porque teve prejuízo. A empresa B teve um valor aí de R$375 mil. Despesas financeiras, a empresa A teve R$4 milhões, a empresa B só R$500 mil. Receitas financeiras, a empresa A teve R$1 milhão, a empresa B teve R$5 milhões de receita financeira, teve bastante receita financeira. Depreciação, a empresa A registrou R$1.200.000, a empresa B registrou R$700 mil, e de amortizações, a empresa A registrou R$800 mil e a empresa B R$500 mil. Então, com base nessas informações, era para vocês calcularem, primeiro, o EBIT ou LAGIR das empresas A e B. O EBIT, gente, então, é o lucro antes de juros e imposto de renda. Para calcular o EBIT, eu posso fazer esse cálculo a partir da receita, né, que é o que a gente vê muito na matéria de análise de investimentos. Então, receita menos custo do produto vendido, menos as despesas operacionais, isso vai dar o EBIT, né? O LAGIR. Ou a gente pode calcular através da informação do
lucro líquido, né? A gente já tem a informação do lucro líquido e a gente daí calcula o EBIT com base também em outros fatores que foram usados para se chegar no lucro líquido. Então, o EBIT a gente calcula através de lucro líquido somado com a tributação sobre o lucro ou imposto de renda é a mesma coisa, tá, gente? Mais as despesas financeiras menos as receitas financeiras. Aqui no menos receitas financeiras é que pegou bastante gente que fez o exercício, que eu vi lá. Por que a gente pode calcular partindo do lucro líquido, né? Porque é a conta inversa. A gente faz o cálculo lá a partir da receita, das despesas, para chegar no resultado do lucro líquido. Se a gente sabe as informações que foram usadas para calcular o lucro líquido, a gente pode fazer o caminho inverso, que é o que a gente propõe aqui nesse modelo. Então, vamos lá, gente. EBIT da empresa A. Partindo do lucro líquido, do menos 500, mais a tributação sobre o lucro. Não teve lucro, teve prejuízo, então essa tributação foi zero. Mais despesas financeiras. Despesas financeiras, 4 milhões. Aqui, os números são dados em termos de mil. Então, por isso que abreviou 4 milhões. Mais 4 milhões de despesas financeiras. Menos as receitas financeiras, que foram de R$1 milhão. Então, menos 1 milhão. No caso aqui, menos 1.000, né, porque a gente corta 3 zeros. Isso vai nos dar um EBIT de R$2.500.000. Então, por que o lucro líquido da empresa A deu negativo e o EBIT deu positivo? O que reflete o EBIT? Gente, o EBIT reflete o resultado operacional da empresa. Então, se eu tenho o exemplo lá da aula de análise de investimentos, se eu tenho uma farmácia, o que é a operação da empresa? É comprar e vender remédio. Isso é a operação da farmácia. O EBIT, então, é o resultado operacional de uma farmácia na compra e venda de remédios. Só que tem outros fatores que também afetam o resultado final, que afetam o lucro líquido da empresa. Quais são esses fatores? Principalmente as operações financeiras. Se é uma empresa que pega muito empréstimo para ir cobrindo o fluxo de caixa, essa empresa vai pagar muito juro. Esse juro não tem nada a ver com a operação de comprar e vender farmácia, comprar e vender remédio na farmácia, por exemplo. Mas ele vai sair do resultado da empresa. Da mesma forma, a empresa pode jogar o dinheiro dela em umas aplicações financeiras e ter um ganho de juros que não tem nada a ver com a operação dela, de comprar e vender remédio. Mas ela pode estar lá jogando dinheiro na aplicação e ganhando juros, isso aí vai entrar como receita da empresa, mas é receita financeira. No caso aqui, essa empresa A teve uma despesa financeira muito grande. É por isso que ela teve um resultado operacional, um EBIT positivo, mas de tanta despesa financeira que ela pagou, o lucro líquido ficou negativo. E a empresa B? A empresa B é só fazer do mesmo jeito. Então, vamos lá, pegar o lucro líquido, 875 mil, mais a tributação sobre o lucro, 375 mil, mais as despesas financeiras, 500 mil, e tirar as receitas financeiras, que foram de 5 milhões. Teve muita receita financeira. Essa empresa aí ganhou bastante dinheiro com juro, ou com aplicação, ou ela cobrou juro dos clientes dela, ela financiou, né, os pagamentos dos clientes, cobrou um juro relevante. Isso, que nem eu falei para vocês na aula passada, é o que acontece muito nas lojas de varejo, que fazem aqueles cartões, né, aqueles cartões Renner, aqueles cartões C&A, que o pessoal pega o cartão, não paga a fatura, e aí paga juro para a loja.
É esse tipo de receita financeira que a gente está falando. Não faz parte da operação. Não tem nada a ver com compra e venda de produto. E aqui ela teve muita receita financeira. Então, o EBIT da empresa B é negativo em 3.250.000 reais. Olha só, ela teve um EBIT negativo, ela teve um resultado operacional negativo, ou seja, a atividade lá de comprar e vender o que ela vende deu negativa, só que de tanta receita financeira que ela ganhou, ó, 5 milhões de receita financeira que ela ganhou, ela conseguiu, no final, ter um lucro líquido positivo. Então, EBIT da empresa A e EBIT da empresa B. E o EBITDA, ou Lagida, de cada uma dessas empresas A e B. O que é EBITDA, Lagida? É o lucro antes dos juros do imposto de renda, das depreciações e das amortizações, da depreciação e das amortizações. Qual que é a diferença entre EBIT e EBITDA? No caso do EBITDA, o EBITDA é um resultado, é um indicador que não leva em conta a dedução através da depreciação das máquinas, dos equipamentos, né, que essa empresa possui, né, ela não leva em conta a depreciação e nem as amortizações. Amortizar é eu pagar por um investimento realizado, aí pode ser um investimento em maquinário, ou eu pagar uma dívida de longo prazo. Por exemplo, uma debenture, que é uma dívida de longo prazo, vai ser amortizada em vários anos. Teve até um chocolate para quem respondeu sobre as debentures na aula passada. Então, o EBITDA, ele é um indicador que vai medir para a gente, que vai determinar para a gente a geração de caixa da empresa. Ou como que a operação dessa empresa, né, operação, atividade fim, compra e venda, né, no caso do comércio, por exemplo, como que ela contribui para gerar caixa na empresa. Por quê? Porque a depreciação, vocês concordam comigo que ela é registrada contabilmente, só que não existe uma saída de caixa da empresa por causa da depreciação, né? Raramente, né? Eu até já vi empresas que realmente tiram do caixa o dinheiro da depreciação, né? Mas é uma política particular, não é comum. A depreciação geralmente não sai do caixa da empresa. A amortização, embora seja algo que saia do caixa, né? A amortização, eu estou amortizando um investimento. Um investimento, né? Vocês todos fazem ou fizeram análise de investimentos. O investimento eu faço com a perspectiva que uma hora esse investimento vai retornar. Então, não é uma saída de caixa. É por isso que o EBITDA mede a geração de caixa das operações da empresa e não leva em conta a depreciação e as amortizações. Então, como que se calcula o EBITDA? A partir do lucro líquido. Existe o outro modelo que é a partir da receita, que é o modelo normal. Mas a partir do lucro líquido, eu tenho que somar. Se eu tenho informação do lucro líquido, eu somo a tributação sobre o lucro, ou imposto de renda, que é a mesma coisa, mais despesas financeiras, menos receitas financeiras, mais a depreciação, mais amortizações. Então, vocês veem que aqui do lucro líquido até a parte das receitas financeiras, o cálculo é igual ao do EBIT. Acrescenta só daí a depreciação e as amortizações. Então, eu posso simplificar essa formulinha aqui, concordam? É só eu falar que o EBITDA, se eu já calculei o EBIT, é igual a EBIT mais depreciação mais amortizações. Ok, gente? Então, EBITDA da empresa A. Eu vou pegar 2.500.000, né, que é o resultado do EBIT,
mais 1.200.000, que é a depreciação, mais 800 mil de amortizações. Isso vai me dar um EBITDA de 4.500.000 reais. Já o EBITDA da empresa B, eu vou pegar o EBIT já calculado dessa empresa B, menos 3.250.000, somo esses menos 3.250.000 com 700 mil de depreciação, mais 500 mil de amortizações, aí eu vou ter uma redução, um pouco de redução desse resultado negativo, para menos 2.050.000 reais. Então, cálculo do EBIT e cálculo do EBITDA. Até aí, pessoal, tudo ok? Vocês estão comigo? Entenderam? Alguém quer que explique de novo? Professor, Sim. o EBIT da empresa A, o meu deu uma diferença de R$ 150. Aí eu não sei se eu fiz errado, porque no caso eu diminuí a amortização. Ah, tá. Não, é somar a amortização, tá? Ah, tá. No caso, acho que deu uma diferença, então, na empresa B, não foi? Na empresa... Não, na empresa A mesmo. A empresa B no meu tá certo. Será que você não somou o resultado do lucro por ser negativo? Deixa eu só confirmar aqui. Professor, você pode voltar a explicar para mim de novo, por favor? Explicar todo o EBIT ou EBITDA? Deixa eu ver. O primeiro exemplo só, eu cheguei meio atrasado. Certo. Então, vamos lá, né? Cálculo do EBIT das empresas A e da empresa B, da empresa A e B. EBIT ou LAGIR, o que é? É o lucro antes de juros e imposto de renda. A gente tem dois jeitos de calcular o EBIT. Um é partindo lá de cima do demonstrativo, receita menos custo, menos despesa. E se a gente sabe o resultado do lucro líquido da empresa, a gente pode calcular através do lucro líquido, que é o que é pedido aqui. Então, o cálculo do EBIT, ele se dá através do resultado do lucro líquido, mais a tributação sobre o lucro, mais as despesas financeiras, menos as receitas financeiras. Então, vamos pegar aqui, ó, EBIT da empresa A. Lucro líquido da empresa A é menos 500. Por mais que, lógico, é negativo, não é lucro, é prejuízo. Mas a gente tem que considerar esse resultado, menos 500. Se não teve lucro, não teve tributação sobre o lucro, ó, zero. Então, a gente faz mais zero. Aí, tem que somar as despesas financeiras. Despesas financeiras foram de 4 milhões. Vou somar a despesa financeira de 4 milhões. E eu tenho que subtrair as receitas financeiras. Então, para calcular o EBIT, eu somo as despesas financeiras e subtraio as receitas financeiras. Então, vou subtrair 1 milhão. Isso aqui vai me dar um EBIT de R$ 2.500.000 reais. EBIT da empresa B, mesmo processo. Lucro líquido, R$ 875.000 reais. Mais tributação sobre o lucro. Tributação sobre o lucro, 375 mil. Mais despesas financeiras. Despesas financeiras, 500 mil. Aí, menos as receitas financeiras. Né? Guarde bem isso, menos receitas financeiras. Aqui, as receitas financeiras na empresa B foram muito grandes. Foram aí de 5 milhões. Então, eu vou ter que subtrair esses 5 milhões. É por isso que o EBIT da empresa B vai dar negativo em 3.250.000.
Certo? Tá entendido? Precisa que explique o EBITDA também de novo? Não, tá tranquilo, professor. Obrigado. Nada. Então vamos lá para a letra C, gente. Ó. Entre as empresas A e B, qual foi a que gerou mais caixa através do resultado de suas atividades fim, suas atividades operacionais? Então, ó, olha só, eu sempre falo para vocês, preste atenção no enunciado do exercício. Entre as empresas A e B, qual foi a que gerou mais caixa através do resultado das atividades operacionais? Quando eu falo de geração de caixa através de atividades operacionais, eu estou falando de EBITDA, tá? Geração de caixa, eu estou falando de EBITDA, lagida, não do EBIT. Então, se aqui o exercício está perguntando qual que gerou mais caixa, a empresa A gerou mais caixa através de suas atividades operacionais, pois seu EBITDA, lagida, é positivo, ao contrário do EBITDA, lagida, da empresa B. O EBITDA aqui da empresa B deu negativo, né? Ela, na verdade, não gerou caixa, a empresa B destruiu caixa. Destruiu caixa, na verdade. E se os dois EBITDAs fossem positivos, Rodrigo, qual que teria gerado mais caixa? A empresa que tivesse um EBITDA maior. Se os dois EBITDAs fossem positivos, a empresa que tivesse um EBITDA maior seria aquela que gerou mais caixa. E a pergunta D, de qual forma as operações financeiras de cada uma das empresas impactou o lucro líquido delas? De novo, atenção no enunciado. De que forma as operações financeiras impactaram o lucro líquido? Então, vamos lá. A empresa A teve um resultado operacional de EBIT Lagir positivo. O resultado operacional da empresa A foi positivo, 2 milhões e 500, que acabou sendo superado pelo montante de despesas financeiras, 4 milhões de reais. Ou seja, essa empresa teve um resultado operacional legal, 2 milhões e 500, mas pagou 4 milhões só de despesa financeira, de juro, de empréstimos de curto prazo que ela pegou. Pagou muita despesa financeira. E ela não conseguiu compensar isso pela receita financeira. A receita financeira foi só de 1 milhão de reais. Como essas despesas financeiras foram muito grandes, maiores do que o EBIT, maiores do que o Lagir, a empresa gerou prejuízo líquido. Já a empresa B, ela teve um resultado operacional, um EBIT ruim, um EBIT negativo, em 3 milhões e 250 mil. Só que ela compensou esse EBIT negativo com o quê? Com um grande montante de receitas financeiras. Ela teve aí 5 milhões de reais só de receita financeira, receita com juro, receita que não tinha nada a ver com a atividade dela, de compra e venda. Foi receita de alguma aplicação, ou ela cobrou juro de um cartão que ela mesma emite, ela ganhou um monte de receita financeira. E isso compensou esse resultado operacional negativo, né? Fez a empresa ter lucro líquido na última linha lá do demonstrativo. Fez ela ter um lucro líquido positivo. Pessoal, entendido esse exercício? Tranquilo? Vocês entenderam essas respostas aí, C e D? Sim. Sim, professor. Então, beleza. Sim, professor. Tá, eu já vou então, depois da aula, vou anexar essa resolução de exercício no AVA também, né, como eu estou fazendo toda a atividade. Se alguém não entregou, corra para entregar, né, já falei, até a nossa semana de prova lá. Bom, deixa aqui eu reaparecer para vocês. Então, gente, agora 8 horas, vamos fazer aquele mesmo esqueminha.
Intervalo às 8h30, 15 minutinhos, voltando 15 para as 9. Hoje a gente vai falar sobre EVA. EVA, que não é do Adão, é outra EVA, MVA e custo de oportunidade. Diferente do que eu fiz nas outras aulas, eu não anexei os slides ainda no AVA. Por quê? Porque eu gostei da ideia de dar barra de chocolate, né, quando a gente voltar às aulas presenciais, então hoje eu vou dar mais um chocolate. Vou fazer uma pergunta, né, quem responder primeiro corretamente vai ganhar essa barra. Se ninguém responder certo, eu como o chocolate, tá? Combinado? E é o seguinte, se eu anexasse o slide antes, né, alguém poderia ver lá e ia estragar a brincadeira. Então, por isso, quando eu não anexei ainda, depois da aula eu anexo o slide, também coloco aí a gravação, o link com a gravação da aula, para quem não assistiu aí, assistir depois. Tá? Como teve uma polêmica, né, na aula passada, o pessoal disse que não conseguiu responder e alegou que o microfone não estava funcionando. E depois a pessoa até me mandou um WhatsApp aí para provar que realmente tinha respondido antes de quem respondeu aí no microfone. Eu vou fazer a pergunta, vou pegar aqui meu celular e vai valer também quem não conseguir, quem não tiver com o microfone funcionando e responder pelo WhatsApp, tá, vai valer também. Mas esse chocolate fica para depois, né? Então vamos começar a aula, logo vai chegar o momento certo. E eu entregarei para vocês essas barras de chocolate que eu estou devendo no dia, até aqui, o que foi nos comunicado, que dia 4 de maio voltaremos a ter as aulas presenciais. Então, no nosso caso, essa entrega acontecerá no dia 7 de maio, quinta-feira. Eu estou registrando esses chocolates, como vocês vão ver daqui a pouco, e eu entrego todos no dia 7 de maio. Se Deus quiser, a gente vai voltar aí nesse começo de maio, as aulas presenciais, e podemos estar frente a frente de novo. Ok, então vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui nosso slide. Tá na tela aí, pessoal? Sim, tá tudo Sim. Beleza, vamos embora. EVA, MVA e custo de oportunidade. Na verdade, quando eu falo EVA, eu estou abrasileirando, né? Na verdade, a gente tem que chamar de EVA, porque é uma sigla, como vocês já notaram, né? Quase 100% das siglas que a gente tem aqui é a sigla para um termo em inglês. Antes, então, de falar o que é EVA, vamos pensar em decisões de investimento. Como assim, Rodrigo, decisões de investimento? Hoje não é aula de controladoria, análise de investimentos não é na terça-feira? É o seguinte, gente, a gente passou primeiro pela parte de controladoria mais estratégica, passando todas as perspectivas, né? Perspectiva finanças, processos internos, aprendizado e desenvolvimento, clientes, falamos sobre indicadores de desempenho. E agora, nesse momento aí da disciplina, a gente vai falar um pouco mais de indicadores de desempenho importantes do ponto de vista financeiro, né? Da perspectiva finanças. Porque a controladoria, é lógico, tem todo esse espectro estratégico, mas ainda é muito relacionado a finanças, né? Eu acho que grande parte dos indicadores de desempenho de uma empresa acabam sendo indicadores financeiros. E vocês lembram do objetivo da controladoria, né? A controladoria tem como principal objetivo otimizar o patrimônio da empresa, otimizar o patrimônio dos acionistas, e isso entra muito em indicadores para balizar
decisões de investimento, né? Como que a controladoria vai apoiar as decisões de investimento da empresa. Então, como que são tomadas essas decisões? A gente tem que ter em mente que quanto maior o risco de um investimento, maior a possibilidade de ganho, certo? Então, quanto maior o risco, maior o retorno. E essa é uma lei básica aí dos investimentos. Então, gente, vamos imaginar uma pessoa física, tá? O Rodrigo da vida. Ele precisa escolher entre duas modalidades de investimento. Vamos dizer, duas modalidades de investimento com risco parecido. Então, tem o investimento A com retorno de 10% ao ano. O investimento B com retorno de 8% ao ano. Tendo que escolher entre essas duas alternativas de investimento, que investimento que a pessoa vai escolher? Logicamente, que se ela tiver um mínimo de sanidade mental, ela vai escolher aplicar dinheiro no investimento A, que oferece maior possibilidade de retorno. Talvez não precisa ter nem o mesmo risco, né? Talvez tem um risco um pouco maior, mas dá mais possibilidade de retorno. A pessoa física vai escolher um investimento que gera maior retorno para o dinheiro que ela vai aplicar. E no caso das empresas? No caso das empresas, lógico, também elas vão optar pelo investimento que tiver mais retorno, que possibilitar mais retorno para elas. Só que no caso das empresas, as decisões de investimento são mais complexas, né? Pois envolvem valores e riscos mais altos. A gente está vendo aí o risco que é você ter uma empresa, uma situação que ninguém esperava, de uma pandemia, de um vírus que apareceu de uma hora para outra. Quantas empresas estão em dificuldades por conta de toda a situação que foi gerada? Então, uma empresa tem muito risco envolvido. As decisões de investimento elas têm que ser ainda mais balizadas. É por isso que a gente tem todos aqueles indicadores que nós vemos na aula de análise de investimentos. Só que aqueles que a gente vê na análise de investimentos, VPL, TIR, eles se referem mais a projeções para o futuro. Então, uma empresa vai investir, vai fazer uma projeção, se esse investimento vai dar retorno no futuro, e aí eu uso aqueles indicadores do VPL, do TIR, etc. Aqui no caso do EVA, a gente vai medir o passado, se o investimento valeu ou não a pena. É a questão de medir o passado para ajudar a projetar o futuro. Mas alguns conceitos são os mesmos da análise de investimentos, vocês já vão ver. Então, qual que é a expectativa dos acionistas de uma empresa? A expectativa dos caras que são donos da empresa, que têm uma ação, que investem nas ações da empresa. O que eles querem? Eles querem que a empresa gere lucro suficiente para remunerar todo o capital investido. Então, aquele lucro líquido, ele não tem apenas que ser positivo para a empresa dar conta de, com as receitas que ela obtém com as vendas, pagar todas as despesas, pagar os custos. Porque o que o lucro contábil mede é isso. O que o lucro da contabilidade vai medir? O lucro líquido. Vai medir se num determinado período a empresa deu conta, através das suas receitas, de pagar todos os seus custos, todas as suas despesas, as despesas financeiras, as amortizações, etc, etc, etc. Só que só o lucro contábil não necessariamente significa que a empresa está gerando valor econômico aos acionistas. Por que o lucro contábil não necessariamente significa que a empresa está gerando valor econômico aos acionistas? Porque vamos pensar, pessoal, se eu sou acionista de uma empresa,
eu coloquei dinheiro nela, certo? Coloquei dinheiro nessa empresa, investi dinheiro nessa empresa. Então, eu estou querendo que esse investimento que eu fiz nessa empresa como acionista retorne. Só o lucro líquido, lá do demonstrativo contábil, aquele lucro líquido só me indica se a empresa vendeu o suficiente para pagar os custos daquele período. Mas não indica se o investimento que eu fiz nela como acionista realmente remunerou o meu capital. E é para medir se o investimento, se o lucro líquido das empresas remunera o capital investido pelos acionistas, é que nós temos esse indicador, o EVA, o valor econômico adicionado, né, é uma sigla em inglês, mas traduzindo para o português é isso, valor econômico adicionado. Então, o EVA é um indicador de desempenho que expressa se a empresa está gerando ganho real para os seus acionistas. Ou seja, se a empresa está gerando riqueza. Lembrem-se que no EBITDA, eu estou vendo se a empresa gerou caixa, se a operação da empresa gerou caixa. Com o EVA, eu vou ver se a empresa gerou riqueza para o acionista, que é para quem interessa que a empresa gere dinheiro, né? O acionista, ele quer que a empresa retorne dinheiro para ele. Então, o EVA possibilita a controladoria mensurar a criação ou destruição de valor do negócio, pois ele vai apresentar se o capital foi bem investido, né? Se os acionistas investiram bem o capital, em termos de gerar riqueza, em termos de gerar dinheiro para esses acionistas. Então, o EVA ele vai representar o lucro econômico real da empresa. Então, a gente tem dois tipos de lucro. A gente tem lucro contábil, que é o que está lá no demonstrativo de resultado do exercício, e a gente tem o lucro econômico, que é expresso pelo EVA. O EVA vai, então, indicar o retorno gerado por essa empresa acima do custo de oportunidade do capital aplicado por credores e acionistas. Por que credores? Porque vocês lembram das aulas de análise de investimentos? Que tipos de capital aplicado a gente tem nas empresas? A gente tem capital próprio, que é o capital dos acionistas, e o capital de terceiros. Esse capital de terceiros, né, são os empréstimos lá de longo prazo que a empresa pega para financiar seus investimentos, só que ela tem que pagar juros para esses credores. Então, o investimento tem que gerar um retorno que também pague os juros para esses credores que emprestaram dinheiro para a empresa. Então, isso é lucro econômico real, custo de oportunidade. O que é custo de oportunidade? Então, quando eu falo custo de oportunidade dos acionistas, dos credores. Custo de oportunidade é o retorno mínimo exigido pelos credores e acionistas da empresa sobre o capital empregado no negócio. Retorno mínimo exigido pelos credores e acionistas da empresa sobre o capital empregado no negócio. A empresa somente obterá lucro econômico real, ou seja, EVA, valor econômico adicionado, se o lucro líquido contábil for maior do que o custo de oportunidade. E aí, pessoal, aqui vai entrar a oportunidade de vocês ganharem um chocolate. Ó, para vocês terem certeza que eu estou registrando, tem até o placar aqui, ó. A gente já tem um chocolate para a Giovana, que respondeu na aula passada aqui no microfone, e tem um chocolate para a Luísa, porque a Luísa provou
que ela estava tentando enviar a resposta antes da Giovana. Ela me mandou aqui pelo WhatsApp que o microfone dela não estava funcionando, mas que ela sabia a resposta. Então, para ser justo aí com a Luísa, eu vou dar chocolate para as duas. Hoje, mais uma pessoa pode entrar nesse placar aqui. Então, para fazer, né, esse placar, eu vou parar de compartilhar, vou ligar minha câmera. Aqui, vamos lá. Quem que ganha chocolate hoje? Vou até ficar com o celular na mão. Ó, tô com o celular na mão. Se alguém não tiver com o microfone funcionando, pode me mandar pelo WhatsApp. E a pergunta é a seguinte: tem outro nome que eu posso dar para esse custo de oportunidade? Tem outro nome. Quem acertar esse nome, e vocês sabem com certeza, porque vocês todos fizeram análise de investimentos, quem acertar esse nome vai ganhar também, junto com a Giovana, com a Luísa, uma barra de chocolate lá no dia 7 de maio. Valendo a partir de agora. Vou aceitar 3 respostas. Professor, é custo fixo ou variável? Não. 2 respostas. Custo de oportunidade. Lembra do que eu falei? Credores. Não, Luísa. Não é econômico. A gente viu na análise de investimentos. Já tem 2 respostas, hein? Pensem bem, porque só vai valer mais uma. Se vocês não acertarem a próxima, quem vai comer o chocolate sou eu. Beleza. Pessoal, análise de investimentos. Professor, Oi. capital? Quem que falou? Luana? Luana, foi você? Custo de capital. Luana? Luana, custo de capital. Muito bem, Luana. Sim, Ganhou um eu. chocolate. Isso aí. Custo de capital. Luana acaba de garantir uma barra de chocolate lá no dia 7 de maio. Vai entrar nesse placar aqui também, Luana. Obrigada. Aí. Então, a gente já na próxima aula tem a Luana adicionada aqui no placar do chocolate. Então, pessoal, é isso mesmo. Custo de oportunidade, está aparecendo o slide para vocês aí, né? Ou não? Ainda não. Deixa eu ver o que aconteceu. Provavelmente eu não compartilhei ainda. Agora deve aparecer. Então, agora foi, né? Ainda não está aparecendo nada. Alguns disseram que foi. Pessoal, vocês estão vendo o slide aí? Deu certo? Sim. Beleza, então. Vamos lá. Custo de oportunidade é a mesma coisa de custo médio ponderado de capital. Pessoal, dei aula para todos vocês sobre custo de capital. O que eu falava? O que é o custo de capital? Custo de capital é o retorno mínimo
que a empresa, no caso os acionistas da empresa, o retorno mínimo que a empresa exige para fazer um investimento. Por que se chama custo de oportunidade? Porque se a empresa não fizesse ou não investisse o capital dela nesse projeto que ela investiu, ela ia pegar esse dinheiro, aplicar lá em alguma outra coisa, aplicar em um título do Tesouro, aplicar em bolsa de valores, não sei, mas ela ia aplicar em outra coisa que não tivesse tanto risco como você tocar uma empresa, né? Então, custo de oportunidade é a mesma coisa de custo de capital. Custo de capital é o retorno mínimo que uma empresa exige para fazer um investimento. E vocês lembram, por quê? Por que custo médio ponderado de capital? Porque a gente tem dois tipos de capital dentro de uma empresa. O capital de terceiros e o capital próprio. Lembrem-se que mesmo quando a gente falou lá de empresas, sociedades anônimas, a gente tem três tipos, né, de cálculo. Três elementos para calcular o custo médio ponderado de capital, que é até essa fórmula aí embaixo, né? Vocês lembram dessa fórmula? A gente tem lá as debêntures, as ações ordinárias e as ações preferenciais. Só que debêntures é capital de terceiros, é empréstimo. Ações ordinárias, ações preferenciais ou lucros retidos é capital próprio. Então, toda empresa ela vai usar capital próprio e capital de terceiros para financiar seus projetos de investimento. E como que a gente faz o custo médio ponderado de capital? A gente tem que pegar a proporção de capital de terceiros, que é utilizada pela empresa, dentro do capital total, multiplicar essa proporção de capital de terceiros pelo custo de capital de terceiros e somar daí com a proporção de capital próprio dentro do capital total da empresa, né, que a empresa utiliza para financiar-se, e multiplicar pelo custo de capital próprio. Como que isso funciona na prática? Vamos lá, ó. Dá para passar um exemplo aqui para vocês. A gente tem uma empresa com capital total, né, expresso lá no balanço patrimonial, de R$1 milhão. Desse R$1 milhão, 600 mil são capital de terceiros, a um custo de 8%. 400 mil é de capital próprio, a um custo de 12%. Então, eu tenho o custo de capital, eu tenho que achar a proporção tanto do capital de terceiros como do capital próprio no capital total. Qual que é a proporção do capital de terceiros? Eu só divido 600 mil, que eu tenho de capital de terceiros, por 1 milhão. Então, eu tenho 60% do capital em capital de terceiros. E para achar a proporção de capital próprio, eu tenho que dividir 400 mil, que é o que eu tenho de capital próprio, por 1 milhão. Eu vou ter, então, 40% em capital próprio. E aí, para calcular o custo médio ponderado de capital? Ah, Rodrigo, o que é esse WACC? É que a mesma história de sempre. As siglas aí para dentro da controladoria e também da análise de investimento, elas são todas em inglês. Então, aqui eu tô pondo a sigla em português para custo médio ponderado de capital e a sigla em inglês, que é o que vocês vão acabar vendo mais por aí, né? Que o mercado mais usa, mais utiliza. Mas então, beleza. Eu tenho a proporção de capital de terceiros, né? 60% do capital total. Tenho que multiplicar pelo custo de capital, que é 8%. Custo do capital de terceiros. Mais a proporção de capital próprio, que é 40% do capital total, multiplicar pelo custo, que é 12%, ó, custo do capital próprio.
Aqui, pessoal, é um macete que eu passo para vocês simplificarem o caminho, tá? Daria certo do mesmo jeito se vocês, em vez de 60% e 8%, colocassem 0,6 vezes 0,08. Mas se vocês fizerem isso, vocês encurtam o caminho. Então, vocês só convertem para decimal uma dessas porcentagens. Ó, eu converti só os 60%, virou 0,6 vezes 8. Aqui eu converti só o 40%, virou 0,4 vezes 12%. 0,6 vezes 8% vai dar 4,8%. 0,4 vezes 12% vai dar 4,8%. Ou seja, o custo médio de capital, o custo médio ponderado de capital é de 9,6%. Pessoal, vocês lembraram disso aqui? Lá da aula de análise de investimentos? Está fresco na memória de vocês? Não muito. Ah, tá, mas é uma questão de recordar, de fazer uns exercícios, de ver uns exemplos, tá? Porque todo mundo teve facilidade aí nessa matéria. É bem bacana, pessoal, até quem leva a matéria junto de análise de investimentos e de controladoria, porque as duas realmente têm muita relação. Essa questão do investimento, a empresa só vai realizar o investimento se gerar um ganho patrimonial para ela. E a função da controladoria é otimizar o patrimônio da empresa. Então, as duas coisas estão muito, muito relacionadas, né? E até vocês podem ver que uma matéria reforça a outra. Numa terça-feira eu tinha falado lá de LAGIR, alavancagem operacional na análise de investimentos. Depois a gente já falou de LAGIR de novo, de EBIT, de EBITDA. E aqui a gente também está passando outra coisa que a gente viu na matéria de análise de investimentos. Então, uma vai reforçando o conteúdo da outra, né? O que é bem interessante para o desenvolvimento aí do nosso estudo. Pessoal, 8h26, acho que a gente pode já parar para o intervalo, né? Aí a gente ganha mais uns 4 minutos para vocês descansarem um pouco o cérebro. A gente retorna daí 15 para as 9. Combinado? Beleza. Professor, as aulas vão Combinado. voltar dia 4 de maio, é isso? Então, deixa eu só ligar aqui. A sinalização, Giovana, a gente recebeu um comunicado, né, de volta às aulas presenciais dia 4 de maio. Logicamente, né, isso tudo está condicionado aos decretos aí das autoridades de saúde, enfim, né? Se tudo for mantido normalmente, se nada novo aparecer, tem esse comunicado que as aulas presenciais voltam dia 4 de maio. Isso que o Eduardo, nessa mesma reunião a respeito das provas, nos passou a nós professores. Então, por enquanto, está previsto para voltar aí dia 4, ok? Ok, professor. Beleza, gente? Então, daqui a pouco a gente retorna. Valeu!
Alô, alô, vamos voltar, turma? Todos preparados? Me respondam se vocês estão aí, por favor. Eu tô aqui, professor. Beleza, aqui. Estou aqui, Beleza. professor. Beleza, então vamos lá. Então, vou só para redar o recado, né? Se alguém não estava aqui no começo, eu estava comentando que a instituição então baixou a determinação que as provas terão que ser aplicadas nesse primeiro bimestre. Então, aqui para a controladoria, a gente vai aplicar essa prova dia 23, né? Daqui a 2 semanas. Eu só sei que será uma modalidade de prova à distância, não sei ainda como vai funcionar a ferramenta, eu só sei que vai ter a prova, mas fiquem tranquilos que semana que vem eu darei uma revisão e vou ser bem sensível, né, a toda essa dificuldade que a gente está vivendo. Enfim, tem muita gente que me fala que não conseguiu acompanhar a aula por dificuldade, internet, e teve aulas que foram gravadas lá e que não conseguiu acessar no AVA. Eu vou levar tudo isso em consideração e por isso também semana que vem a gente vai ter uma revisão bem legal, uma lista de exercícios de revisão para que vocês possam fazer a prova sem nenhum problema. E, né, aviso de novo, quem está devendo atividade, coloca em dia até o dia 23. Eu estava conversando até com a Camila aqui no intervalo. Então, são 3 que deviam ser entregues até hoje. Vou passar mais uma. No total, serão 4 atividades, né, que vocês têm que entregar aí até o dia da prova para também poder atribuir a nota de trabalhos. Perfeito. A maioria, pelo menos que eu estou vendo que está aqui, está em dia com esses trabalhos, tá, pessoal? Então, vamos lá compartilhar de novo a tela com vocês para a gente finalizar EVA. Ok, então esse é o custo médio ponderado de capital. E aí, do custo médio ponderado de capital, é que eu vou calcular o valor do EVA. Então, vou pegar aqui um demonstrativo de resultado que a gente já trabalhou com ele lá na parte de orçamento base histórica e orçamento base zero. É aquela mesma empresa lá, serviço de instalação, serviço de automação. A gente vai pegar essa mesma DRE. Então, para calcular o EVA, além do resultado aqui da DRE, eu tenho que pegar algumas informações do balanço patrimonial. Que informações que eu vou pegar no balanço patrimonial da empresa? As informações do quanto que ela tem de capital de terceiros e o quanto que ela tem de capital próprio. Então, eu vou lá no balanço patrimonial e onde que eu vou ver quanto que ela tem de capital de terceiros, né? Capital de empréstimos. Eu vou ver isso lá no passivo não circulante, em empréstimos e financiamentos de longo prazo. Então, vamos supor que essa empresa aqui tem 3 milhões de reais de empréstimos e financiamentos de longo prazo, ou seja, de capital de terceiros. E o capital próprio? Onde que eu acho o capital próprio lá no balanço patrimonial dela? É lá na linha do patrimônio líquido. Então, vamos supor que a empresa aqui tem um patrimônio líquido de 7 milhões de reais, ou seja, 7 milhões de reais de capital próprio. Então, qual que é o capital total que foi aplicado nessa empresa? Para achar qual que foi o capital total aplicado nessa empresa, eu tenho que somar capital de terceiros e capital próprio. 3 milhões, capital de terceiros, 7 milhões de capital próprio, o capital total aplicado nessa empresa foi de 10 milhões de reais. Informação lá do balanço patrimonial.
Beleza, achei o valor do capital total. Aí, para calcular o EVA, eu tenho que seguir mais um passo agora. Eu tenho que achar o custo médio de capital dessa empresa. Então, vamos dizer que eu tenho a informação que o custo do capital de terceiros dela é 12% e o custo do capital próprio é 16%. O que eu tenho que fazer para achar o custo médio de capital? Eu tenho que ver qual que é a porcentagem, a proporção de capital de terceiros e a proporção de capital próprio dentro do capital total. Como que eu vou achar a porcentagem do capital de terceiros? De quanto que é o capital de terceiros? 3 milhões de reais. Eu tenho só que dividir 3 milhões por 10 milhões de reais, que é o capital total. Então, 3 milhões dividido por 10 milhões vai dar 30%. Essa é a porcentagem do capital de terceiros. E a porcentagem de capital próprio? Mesma coisa. Quanto que eu tenho capital próprio? 7 milhões de reais. Eu tenho que dividir pelo capital total, que é, capital total, 10 milhões de reais. Então, 7 milhões dividido por 10 milhões, eu tenho 70% de capital próprio. 70% é capital próprio, 30% é capital de terceiros. Para achar o custo médio de capital, eu tenho que multiplicar essas proporções pelos respectivos custos de capital. Então, se eu tenho 30% de capital de terceiros, eu multiplico por 12%. Por quê? Porque 12% é o custo do capital de terceiros. E se eu tenho 70% de capital próprio, eu vou multiplicar por 16%, porque 16% é o custo do capital próprio dessa empresa. Aí a gente faz aquele macetezinho, substitui só o 30% pelo decimal, 0,3 vezes 12% vai dar 3,6%. Vou substituir 70% por 0,7. Na verdade, não substituir, né? Vou transformar a porcentagem em número decimal. 0,7 vezes 16% vai dar 11,2%. 3,6% mais 11,2%, eu tenho um custo médio de capital de 14,8%. E agora, né, depois de fazer todo esse passo aqui, que eu vou achar finalmente o EVA, o valor econômico adicionado. Como que eu vou fazer o EVA? Para fazer o cálculo do EVA, eu tenho que saber o resultado de lucro líquido da empresa, no caso, 3.348.750, né? Ó, lucro líquido, que está aqui bem aqui embaixo, talvez vocês tenham dificuldade para ver, mas é esse valor aqui, 3.348.750. E eu preciso do custo médio de capital, o CMPC ou WACC, né? A mesma coisa, as duas siglas. Que eu calculei, a gente calculou 14,8%. Sendo assim, como que a gente calcula o EVA? O EVA é dado por essa formulinha simples aqui. Ele é o lucro líquido da empresa menos o custo médio de capital, né, vezes o capital total aplicado nessa empresa. E quanto que é o capital total? Capital total, capital de terceiros mais capital próprio, é 10 milhões de reais. Então, lucro líquido, 3.348.750, menos custo médio de capital, que é 14,8%, do capital total, que é 10 milhões de reais. Então, o EVA vai ser igual a 3.348.750 menos 1.480.000,
que é 14,8% de 10 milhões. Logo, o EVA é de R$ 1.868.750. O que significa isso? Significa que o valor econômico adicionado por essa empresa, a riqueza gerada por essa empresa para os acionistas foi de R$ 1.868.750. Significa que além, nesse ano aí da análise, além da empresa ter dado um lucro contábil, além dela ter dado um lucro contábil, ela ainda remunerou, né, o capital, ela deu o retorno que os investidores que aplicaram capital nessa empresa, deu o retorno que esses investidores queriam, que era aí de no mínimo 14,8%, já considerando o capital de terceiros e o capital próprio. Então a empresa, além de dar lucro contábil, ela deu retorno ao capital investido na empresa, ela teve também lucro econômico, teve EVA, teve valor econômico adicionado. Pessoal, entenderam? Querem que eu explique de novo como que está a situação? Alguém está vivo, pelo menos? Tudo certo, professor. Professor? Sim, pode falar. Professor. É assim, tipo, essa fórmula do EVA, Certo. tem como, assim, conceituar o início dela? Tipo, lucro líquido, assim, menos o custo médio, vezes o capital total, assim, que eu não, assim, eu entendi todo o processo da fórmula, mas assim, conceituar o início dela, assim, sabe? Tem como? Certo. Tem. Vê se é isso que você tá querendo, tá? O EVA é o seguinte, o EVA, ele simboliza o lucro econômico da empresa. O que é lucro econômico? Significa eu atestar se a empresa, além do lucro líquido, que é um resultado contábil, né? Então o lucro líquido ele vai ser obtido lá no demonstrativo de resultados do exercício, se além de ela ter dado lucro contábil, ou seja, se além das receitas que ela obteve com as vendas, depois de pagar os custos, depois de pagar as despesas, sobrou um resultado de lucro, ela conseguiu remunerar, né, dar o retorno ao capital que foi investido nessa empresa. Então, é por isso que para achar esse EVA, esse lucro econômico, eu tenho que tirar o lucro líquido contábil, subtrair aí do custo de capital, né? E esse é o custo médio de capital. Por quê? Que tipo de capital que é aplicado numa empresa? É o capital de terceiros, é o que ela pega de empréstimos de longo prazo, de debêntures, de financiamentos, etc., e o capital próprio, que é o capital dos acionistas. Capital de terceiros, mas capital próprio é o capital total. O custo médio de capital é o retorno mínimo, né, que esses investidores ou esses credores, no caso de capital de terceiros, é o retorno mínimo que eles exigem para o investimento, que eles exigem para o capital que foi aplicado. Então, eu tenho que ver que se do lucro líquido, depois de eu tirar, né, esse retorno mínimo, esse custo de capital, esse retorno mínimo do capital investido, que os investidores, os acionistas e os credores exigem, ainda vai sobrar algum dinheiro. Aqui no caso sobrou, né? Depois de considerar esse retorno mínimo que os acionistas e os credores exigem do investimento, do capital que eles aplicam na empresa, sobrou dinheiro. O lucro líquido contábil foi suficiente para remunerar esse capital. É por isso que a gente fala que houve valor econômico adicionado,
houve criação de riqueza nessa empresa. Não sei se era esse o seu objetivo, era isso mesmo? Isso mesmo, professor. Beleza? Tá Obrigado, tá? Tá entendido certinho? Entendido. Certinho. Obrigado, hein, professor. Nada. Então vamos lá, pessoal. Se alguém mais tiver uma dúvida, é só interromper. Fiquem à vontade, tá? Bom, outro conceito que a gente tem, né, nessa questão de avaliar a geração de riqueza por parte de uma empresa é o MVA. O MVA é o valor de mercado adicionado. Esse é um conceito que, na verdade, ele é mais exclusivo das empresas de capital aberto, das sociedades anônimas, das empresas que têm ações negociadas na Bolsa de Valores. O que é o MVA? É a diferença entre o valor de mercado total da empresa e o montante de capital investido por acionistas e credores. Traduz isso para mim, Rodrigo. Vamos lá. O que é valor de mercado? Quem acompanha aí noticiário econômico, quem investe em ações, ouve muito falar de valor de mercado, né? Agora, com a crise aí do coronavírus, a gente vê várias manchetes. A Petrobras já perdeu tanto de valor de mercado, a Vale do Rio Doce perdeu tanto de valor de mercado. O que é valor de mercado? Valor de mercado é o número de ações que uma empresa de capital aberto, que uma sociedade anônima emite, multiplicado pelo valor de cada ação. Porque, como vocês sabem, né, as ações das empresas de capital aberto são negociadas na Bolsa de Valores. Aí, dependendo da procura, né, dos investidores por essas ações elas podem valorizar diariamente, ou seja, pode aumentar o preço delas, ou essas ações podem diminuir o preço, podem desvalorizar. O valor de mercado, então, nada mais é do que o valor de cada ação da empresa multiplicado pelo número de ações que ela tem emitidas. Vamos supor assim, eu tenho uma empresa que emite 10 mil ações. Cada ação, fechou o mercado hoje, fechou o Bovespa hoje. Cada uma das 10 mil ações dessa empresa estava valendo R$100. Estava a um preço de R$100, cotada a R$100. Significa que essa empresa tem R$1 milhão em valor de mercado. Não necessariamente todas as ações de uma empresa vão ter o mesmo valor. Tem empresas que emitem, por exemplo, ações preferenciais e ações ordinárias. A ação preferencial tem um valor, a ação ordinária tem outro preço, né? As cotações são diferentes. Mas se, por exemplo, uma empresa tiver 500 mil ações ordinárias, cada uma valendo R$10, isso aí vai dar 5 milhões em ações ordinárias. E se ela tiver 500 mil ações preferenciais, cada uma valendo 10, 500 mil, cada uma valendo 10, isso vai dar 5 milhões. Aí ela vai ter que somar o valor de mercado das ações preferenciais com o das ações ordinárias. Mas, enfim, né, para a gente, né, o que interessa é saber esse conceito de valor de mercado, que é a cotação, né, da empresa determinada pelo preço das suas ações multiplicado pelo número de ações. E o MVA vai ser o valor de mercado da empresa menos o capital total aplicado nela. O capital total que consta lá no balanço patrimonial. Então, porque quando a gente fala lá de cálculo do custo médio ponderado de capital, aí todos vocês devem lembrar da análise de investimentos, que tem aquele cálculo que a gente faz das ações ordinárias, das ações preferenciais, que a gente tem que levar em conta o valor contábil e depois tem que levar em conta o valor de mercado, né? Um cálculo é diferente do outro. Então, o valor contábil do capital
é esse capital que vai estar expresso no balanço patrimonial, esse capital total. E o valor de mercado é o valor pelo qual as ações estão sendo negociadas lá na Bolsa de Valores. Então, na prática, como que funciona? Vamos continuar com a mesma empresa lá que tem um capital total de 10 milhões de reais. Isso expresso lá no balanço patrimonial. O valor de mercado dessa empresa, vamos dizer, no fechamento de hoje, do mercado acionário de hoje, o valor de mercado dessa empresa é 25 milhões de reais. Então, o valor de mercado adicionado dela vai ser valor de mercado, que é 25 milhões, menos o capital total, que é 10 milhões de reais, igual a 15 milhões de reais. O valor de mercado adicionado por essa empresa foi de 15 milhões de reais. O que isso significa? Que essa empresa está valendo 15 milhões a mais do que o capital total aplicado nela, do que o capital contábil dela. Se esse MVA for muito grande, é quando se diz que as ações estão caras, né? Tipo, tem quem acompanha mercado acionário ouve muito, não compre ação de tal empresa agora porque essa ação está cara, ou essa ação aqui vale a pena comprar porque essa ação está barata. Um dos indicadores mais usados para determinar se a ação da empresa está cara ou está barata é esse MVA. O quanto que ela tem, está sendo cotada, o quanto que o valor de mercado dela está maior do que o capital contábil, capital total que foi aplicado nessa empresa. E quais são as diferenças entre o EVA e o MVA? Guarde bem isso, tá? O EVA, o valor econômico adicionado, é um indicador de desempenho da empresa. Indicador de desempenho. O EVA é KPI. Ele vale para qualquer empresa. Tá? Pode ser sociedade limitada, sociedade anônima, etc. Ele é um KPI importante. Já o MVA é um indicador de riqueza. Mas, Rodrigo, o EVA não é geração de riqueza? Sim, o EVA é um indicador de geração de riqueza para o acionista. O MVA é um indicador de riqueza, é um indicador de quanto que a empresa está valiosa ao olho dos investidores, né? Em geral, não necessariamente para o acionista. Então, o MVA só mede o nível de valor que uma empresa foi acumulando ao longo do tempo. Importante, o MVA vai ser uma consequência do EVA. O EVA positivo gerará um MVA positivo. Afinal, né, ter um EVA positivo representa que a empresa cria valor, que ela gera riqueza para os acionistas. Né? Vamos pensar, né? Eu sou um investidor, quero comprar ações na Bolsa de Valores. Se eu vou ser um acionista da empresa, ação de qual empresa que eu vou querer comprar? Eu vou querer comprar uma ação que está gerando riqueza para os seus acionistas. Qual que é o indicador de desempenho, de geração de riqueza aos acionistas? É o EVA. Os investidores vão ser atraídos por empresas de EVA positivo. E do contrário, se a empresa tem um EVA negativo, se ela está destruindo, né, riqueza para os acionistas, ela automaticamente também vai gerar um MVA negativo. Os investidores vão fugir de comprar ações dessa empresa, né? O valor de mercado dessa empresa vai ir diminuindo. Quem que vai querer comprar ação de uma empresa que está destruindo o valor, está destruindo a riqueza dos acionistas, né? Então o valor de mercado vai diminuir e o MVA automaticamente, porque o EVA está negativo, também vai ser negativo. Tranquilo, MVA, pessoal? Posso seguir em frente? Entenderam o que é a diferença do EVA? Tudo certo? Dá uma sinalização para mim aí.
Tudo certo. Beleza, gente. Então, vamos seguir. Só para a gente fechar aqui a nossa aula com um exemplo, né, que vai ser parecido com o exercício que eu vou disponibilizar para vocês fazerem no AVA e me entregarem até semana que vem. O que eu tenho aqui? Tenho um balanço patrimonial com valores expressos aí em milhões de reais. Então, vocês já devem estar cansados de ver isso, né? Ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, exigível a longo prazo e patrimônio líquido. Por que eu marquei essas duas linhazinhas aqui em amarelo? Porque é daqui que vocês vão identificar o capital total que foi aplicado na empresa. Dívidas de longo prazo. Dívidas de longo prazo simboliza o capital de terceiros, né? E o patrimônio líquido. Patrimônio líquido representa a quantidade do capital próprio que foi aplicado nessa empresa. Dívidas de longo prazo, capital de terceiros. Patrimônio líquido, capital próprio. Ok? Então, vamos calcular o EVA dessa empresa. Primeira coisa que eu preciso calcular o capital total. Então, se aqui no balanço eu tenho as dívidas de longo prazo, que são o capital de terceiros, 13.600.000 de dívidas de longo prazo, e o patrimônio líquido, que representa o capital próprio, 16.500.000, né, que é o capital próprio, só tenho que somar capital de terceiros mais capital próprio, eu vou ter um capital total de 30.100.000. Aí eu tenho que ter as informações do custo do capital. O custo do capital de terceiros é 10% e o custo do capital próprio é 15%. Opa, tenho a quantidade de capital total, tenho o montante do capital de terceiros e o montante do capital próprio, tenho o custo do capital de terceiros e o custo do capital próprio, agora eu já posso calcular o custo médio ponderado de capital, porque eu preciso dele para calcular o EVA. Então, como que se calcula o custo médio ponderado de capital? Eu tenho que pegar a proporção, a porcentagem de capital de terceiros, multiplicar pelo custo do capital de terceiros e somar isso com a porcentagem de capital próprio no capital total pelo custo multiplicado pelo custo do capital próprio. Qual que é a proporção de capital de terceiros dentro do capital total? A porcentagem do capital de terceiros. Quantia de capital de terceiros, 13.600.000. Eu tenho que multiplicar, então, pelo capital total, que é 30.100.000, para achar essa proporção, que dá 45,18% de capital de terceiros. Capital próprio. Eu tenho que pegar a quantidade de capital próprio, 16.500.000, dividir pelo capital total, que é 30.100.000. Isso vai me dar uma porcentagem de capital próprio de 54,82%. Professor, mas é multiplicar ou dividir? Para achar a porcentagem de capital de terceiros e a porcentagem de capital próprio, primeiro você precisa dividir a quantia que você tem de capital de terceiros pelo capital total e a quantia que você tem de capital próprio pelo capital total. Aqui só tem uma multiplicação, porque esse resultado vai estar em decimal, né? Você tem que multiplicar por 100 para transformar em porcentagem. Depois que você achou a porcentagem que a empresa tem em capital de terceiros e a porcentagem que a empresa tem em capital próprio, aí você vai multiplicar essas porcentagens pelo custo de capital, que é a linha que vem logo depois.
0,4518. Eu transformei esse 45,18%, que é a porcentagem de capital de terceiros, em decimal, para multiplicar pelo custo de capital de terceiros, que é 10%. Mesma coisa aqui, eu vou somar isso com essa outra multiplicação, que é o 0,5482, que é o 54,82% de porcentagem de capital próprio em relação ao capital total. Vou multiplicar isso por 15%, que é o custo do capital próprio. 0,4518 vezes 10% vai dar 4,52%. 0,5482 vezes 15% vai dar 8,22%. 4,52 mais 8,22, 12,74%, que é o custo médio de capital. Pessoal, entenderam aqui? Querem que eu explique de novo? Como que tá? Vocês entenderam como eu cheguei nesse custo médio de capital? Sim. Me mandaram aqui no WhatsApp, que é para eu explicar novamente, tá? Então, vou explicar de novo. Vamos lá. Voltar aqui do balanço, tá? Por que tem o balanço patrimonial? Que é do balanço patrimonial que eu tiro as informações de quantidade de capital. Então, aqui, deixa eu voltar. Aonde que eu pego as quantidades de capital? Aqui no passivo. Nessa linha aqui de dívidas de longo prazo, é onde está o capital de terceiros da empresa. E o patrimônio líquido representa o capital próprio, a quantidade em reais. Então, aqui significa que eu tenho 13.600.000 de capital de terceiros, que são as dívidas de longo prazo, e 16.500.000 de capital próprio, que é o patrimônio líquido. Então, beleza, tenho o capital de terceiros, tenho o capital próprio. Para calcular o EVA, primeiro eu tenho que achar o capital total e o custo médio de capital. Como que eu acho o capital total? Aí é simples, né? É só eu somar o capital de terceiros, que é 13.600.000, mais 16.500.000, que é o capital próprio. Então, o capital total de terceiros mais capital próprio é 30.100.000. Beleza, eu tenho o capital total, eu tenho o valor do capital de terceiros e eu tenho o valor do capital próprio. Próximo passo, preciso achar o custo médio de capital. Eu tenho o custo do capital de terceiros, que é 10%, e o custo do capital próprio, que é 15%. Como que se calcula o custo médio de capital? Eu tenho que calcular a porcentagem do capital de terceiros, porcentagem do capital de terceiros em relação ao capital total, multiplicado pelo custo do capital de terceiros, mais a porcentagem do capital próprio com relação ao capital total, multiplicado pelo custo do capital próprio. Então, qual que é a porcentagem do capital de terceiros? O valor do capital de terceiros é 13.600.000. Eu preciso, para achar a porcentagem disso com relação ao capital total, dividir pelo valor do capital total, que é 30.100.000. 13.600.000 dividido por 30.100.000 vai dar lá uma porcentagem de capital de terceiros de 45,18%. Mesma coisa para eu achar a porcentagem de capital próprio com relação ao capital total.
eu tenho que dividir 16 milhões e 500, que é o valor do capital próprio do patrimônio líquido, por 30 milhões e 100, que é o valor do capital total. Isso vai dar uma porcentagem de 54,82%. Opa, beleza, tem a porcentagem de capital de terceiros, tem a porcentagem de capital próprio. Já posso fazer o custo médio de capital. Por quê? Custo médio de capital, eu tenho que multiplicar a porcentagem do capital de terceiros pelo custo do capital de terceiros e somar isso pela multiplicação da porcentagem de capital próprio pelo custo de capital próprio. A porcentagem do capital de terceiros é 0,4518. Transformei o 45,18% aqui em decimal. Vou multiplicar isso pelo custo do capital de terceiros, que é 10%. Isso mais a porcentagem de capital próprio, que é 54,82%. Transformei aqui em decimal, 0,5482, e multiplico pelo custo do capital próprio, que é 15%. 0,4518 vezes 10% vai dar 4,52%. 0,5482 vezes 15% vai dar 8,22%. Então, eu somo os dois, o custo médio de capital é 12,74%. Essas duas porcentagens, o exercício mesmo me dá, professor? Ou é uma porcentagem fixa? Perguntaram no WhatsApp, a Tayla, eu vou dar no exercício, tá? Custo de capital, nesse tipo de exercício, eu vou fornecer essa informação, né? E mesmo na vida prática, né? Quando é para calcular o EVA, essa informação também já vem pronta, esses dois custos de capital. Beleza, gente? Posso seguir em frente? Pessoal que estava pedindo para explicar de novo no WhatsApp, provavelmente está sem microfone, me dá um ok no WhatsApp aqui. Beleza, recebi o ok no WhatsApp. Então, vou seguir em frente. E agora, finalmente, a gente vai calcular o EVA. Qual que é a fórmula do EVA? É o lucro líquido menos o custo de capital, custo médio de capital, vezes o capital total. Lucro líquido também é uma informação que vai ser sempre fornecida. Já tem lá no demonstrativo contábil, 5 milhões e 500. Então, vamos lá, vamos fazer o cálculo do EVA. Lucro líquido, 5 milhões e 500, menos custo médio de capital, que a gente já calculou, 12,74%, multiplicado pelo capital total. Capital total, como a gente já calculou também, 30 milhões e 100. Então, 12,74% de 30 milhões e 100 vai ser 3.834,74. A gente faz lucro líquido 5 milhões e 500, menos esses 3.834,74, e teremos um EVA, um valor econômico adicionado de R$ 1.665,26. Isso significa, né, que a empresa gerou riqueza para o acionista, gerou valor para os acionistas em 1.665.000. Ou seja, além de dar lucro contábil, ela também remunerou o capital que foi aplicado na empresa, né? Porque ela deu um retorno maior do que esse mínimo exigido pelos acionistas e pelos credores que emprestaram capital, o capital de terceiros. Entendido, pessoal? Pode seguir?
Entenderam aí esse cálculo do EVA? Sim, professor, entendi. Beleza. Então, vamos calcular o MVA também, o valor de mercado adicionado. Então, vamos pegar que essa empresa tem um valor de mercado, lá no mercado de ações, valor de mercado de 40 milhões. Como que se calcula o MVA? Aí é fácil, né? Valor de mercado menos o capital total. Se o valor de mercado é 40 milhões, o capital total, a gente já calculou, 30 milhões e 100, significa que a empresa tem um MVA, um valor de mercado adicionado de 9 milhões e 900 mil. Isso significa que essa empresa está sendo bem vista pelos investidores, né? Os investidores estão querendo comprar ações dela. Também Pudera. O EVA dela é positivo, é 1.665.000. Essa empresa está gerando riqueza para os acionistas. Então, os investidores estão querendo comprar ações dessa empresa e isso gera esse MVA positivo de 9 milhões e 900. Pessoal, eu vou passar para vocês, né? Então, o exercício, deixa eu parar de compartilhar aqui, vou compartilhar a atividade que eu vou disponibilizar no AVA para vocês. Sempre lembrando, ainda mais nesse momento que teremos prova, eu estou completamente à disposição. Quiser me chamar no WhatsApp, quiser me mandar um e-mail com dúvidas e tal, para eu te ajudar, eu ajudo com todo prazer. Tá? Me manda, eu sempre respondo. Logicamente, tipo, eu ia falar, me mande, pode mandar mensagem em qualquer horário, mas se você mandar uma mensagem de madrugada, provavelmente eu vou estar dormindo, né? Vou responder, mas vou demorar um pouco. Mas pode entrar em contato comigo a hora que você quiser, né? Eu estou à disposição para ajudar, né? Sei o quanto é difícil, né? A gente ter esse esquema de aulas assim. E eu estou aqui à disposição, meu dever é ensinar vocês. Então, precisou, Rodrigo? Com todo prazer, eu vou te atender. É só então compartilhar a atividade, que eu vou passar para vocês depois lá no AVA. Então, exercícios aula 8, EVA, MVA e custo de oportunidade. O que vocês vão ter que fazer? Vocês têm aí um balanço patrimonial, né, de uma empresa. Aqui, né, estou dando o doce completo, né? Já estou indicando onde vocês vão pegar os valores de capital de terceiros, de capital próprio. Aqui tem o custo do capital de terceiros, o custo do capital próprio, o lucro líquido dessa empresa. Tem também o valor de mercado, tudo em termos de milhões de reais. Então, vocês vão calcular o EVA dessa empresa, o valor econômico adicionado, sempre lembrando que para isso é necessário calcular antes o custo médio ponderado de capital, né? Vocês vão calcular o MVA, depois o valor de mercado adicionado, e aí vocês vão responder na letra C. Com base nos resultados obtidos comente, a empresa KBS gerou riqueza para os acionistas? E o MVA da empresa, da KBS, ela reflete, esse MVA reflete de alguma forma esta criação ou não de riqueza? Então, 3 questões, né, com base nesse balanço e nessas informações, atividade para vocês me entregarem até semana que vem. Deixa eu voltar aqui para a câmera. Professor, Fechou, gente? Oi, pode falar.
O de terça-feira, o professor passou também? O de análise de investimentos, eu passei lá no Isso. AVA também. Isso, tem lá já o exercício sobre alavancagem financeira. Tem sim. Beleza. Ok, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Então tá, gente. É isso. Lembrem-se que semana que vem, então, vamos dar uma revisão. Então, falem aí para os colegas que não conseguiram assistir a transmissão hoje, né? Logicamente, quem tem condições de assistir, né? Eu sei que às vezes tem alguma dificuldade de internet e tal. Vou colocar a gravação da aula também lá no AVA, né? Quando eu conseguir subir o vídeo lá para o YouTube. E é isso, gente. Então, desejo aí, por enquanto, para vocês uma feliz Páscoa, né? Aproveitem aí esse feriado. Eu sei que feriado tá estranho nessa situação toda, né? Tipo, parece que todo dia é feriado, mas eu desejo realmente uma feliz, abençoada Páscoa para todo mundo. Acho que independente da sua fé, Páscoa a gente tem que pensar no sentido dela, recomeço, ressurreição, né? E é isso que a gente está precisando um pouco, né? A gente está precisando de um recomeço dessa situação toda difícil que a gente está passando, mas vai passar e o sentido da Páscoa nos ajuda a acreditar ainda mais nisso. Fechou, gente? Qualquer coisa, estou à disposição nos meus contatos. Um abração e alguns a gente volta a se falar na terça, outros até quinta-feira que vem. Abraço e até lá. Abraço, professor. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para todo mundo. Feliz Páscoa aí, professor. Tudo de bom. Igualmente.